Boa tarde, pessoal do canal da Hook Captain. Hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas reflexões sobre os recentes avanços aí em tecnologia de inteligência artificial, em tudo que a gente sempre pensou aqui na Hook Captain, coisas relacionadas que estão moldando aqui o nosso projeto. Bom, o coração do nosso projeto, a gente sempre falou aqui, é a acessibilidade na construção de tecnologia. A gente usa o Fidelão, meu pai, como nossa persona aqui. A gente queria que qualquer pessoa, como o Fidelão, pudesse criar produtos tecnológicos úteis para os outros. Então, pudesse criar produtos para a cidade dele, para o estado dele, para o país dele ou para o mundo. Nosso objetivo é simplificar o processo, desde a entrada em linguagem natural, a gente quer que o Fidelão converse ali com a nossa ferramenta, até a conclusão de um software, um produto tecnológico completo, com funcional, com interfaces, códigos gerados, cenários de testes e tudo o que precisar. Nos últimos meses eu tenho observado melhorias significativas nas tecnologias de conversão de voz para texto. Então, pegando esse excerto aí. Já possuímos modelos eficientes aí no mercado, que transformam a fala em texto com uma assertividade bem grande. Outro ponto é da ideia até a estruturação do aplicativo. Um avanço notável são ferramentas que já são capazes de criar, a partir de linguagem natural, alguns apps que são básicos, mas que já são funcionais. Por exemplo, usei algumas ferramentas e ao solicitar que elas criassem um aplicativo de transporte público, elas já conseguiram criar estruturas de dados envolvendo motoristas, ônibus, viagens, tickets, passagens ali. A relação entre essas entidades não está sendo muito bem feita ainda, mas já é um avanço notável. Geração de testes e diagramas. Primeiro ponto, geração de testes a partir de textos. Alguns projetos já estão avançando na geração de testes de software a partir de linguagem natural, embora muitos desses testes ainda estejam mais voltados para códigos, ou seja, você tem que injetar o código e falar, faz testes para esses cenários, e daí sim o modelo gera testes. Então não são testes mais abstratos que poderiam se encaixar em qualquer tipo de software, qualquer tipo de código. Beleza. Diagramas e interfaces. Outro progresso, e a gente mostrou aqui no canal da Hook Captain, é a capacidade de gerar diagramas de atividades e interfaces a partir de linguagem natural ou imagens. Essa é mais recente, você injeta uma imagem e fala, gera a interface em determinada linguagem para essa imagem, e isso é gerado. E isso inclui desde a geração de interfaces em código até a criação de diagramas compreensíveis tanto por máquinas quanto por humanos, que é o que a gente mostrou aqui. Por exemplo, gere um diagrama de cenário de teste de uma página de login, e daí o modelo gera. Ou gere um diagrama de uma partida de futebol, e ele gera, primeiro tempo, gol, segundo tempo, fim da partida. Bem interessante. Ferramentas para desenvolvedores. Eu acho, na minha visão, essa é a parte do mercado que está mais quente. O primeiro ponto que algumas ferramentas estão trabalhando, a maioria delas, autocompletação de código, autocomplete, e geração de código. Há um aumento considerável na produtividade, com ferramentas desse tipo. Elas sugerem autocomplete de código ali, ou geram blocos de código até maior do que antes. O autocomplete já está entre nós há algum tempo, mas agora elas estão avançando ainda mais. E algumas das ferramentas são capazes de entender e integrar-se a projetos já existentes, o que muda um pouco o padrão. Então, estou falando aqui das de autocompletar, mas também algumas ferramentas que você, por exemplo, cria um novo arquivo que já entende o seu projeto e já se conecta a outros arquivos do projeto a partir das assinaturas ali de funções e classes desses outros arquivos já existentes, o que é um avanço aí considerável. Projeto de software do zero. Ferramentas estão emergindo para gerar estruturas de projetos de software completas a partir de especificações de alto nível. Essas especificações precisam ser de um engenheiro de software. Então essas ferramentas não estão voltadas ao público final, elas precisam de especificações de arquitetura, de tipo de linguagem, talvez até alguns exemplos de templates ali de código para que ela se baseie para daí sim gerar a estrutura do projeto, versão, enfim. É uma especificação alto nível, mas ainda assim bem voltada à engenharia de software. Por último, agentes autônomos e sistemas multi-agentes. Eu estou acompanhando projetos interessantes que se inclinam para o uso de agentes autônomos e sistemas multi-agentes. Eles representam uma nova era na criação de testes e no desenvolvimento de projetos de software, permitindo uma interação mais adaptativa entre diferentes componentes do sistema. Qual que é a ideia aqui? Até então, as ferramentas que estão sendo mais utilizadas aí no mercado, e já vendidas e sendo compradas, ou seja, estão em produção, são essas ferramentas que são mais de autocomplete ou de geração de testes mais ali específicos em cima de um determinado código. O que está surgindo agora são agentes autônomos, que são agentes que executam sim essa parte da geração de código, que já está em produção, mas imagine que esse código dá algum tipo de erro. Um outro agente, que é o testador, ele vai lá, executa esse código, testa, obtém essa mensagem de erro, envia para o agente anterior, que é o desenvolvedor, e a partir desse erro, ele itera
e tenta uma nova solução. Enfim, são passos, e ida e volta, e comunicação, ou seja, já é um passo à frente da geração automática de código ou autocomplete ali. É algo mais avançado. Isso eu não estou vendo ser utilizado em produção de maneira tão forte, enfim, a adoção não está sendo tão grande, mas eu acredito sim que é uma tendência, tá? Futuro e desafios. Aí, o que eu estou enxergando aí de futuro, os gaps que eu estou enxergando, e eu fico até meio assim de falar de gaps, porque o avanço está sendo tremendo, a gente não tem do que reclamar. Mas o primeiro gap aí, ou a primeira oportunidade que eu vejo é a estruturação do conhecimento. Qual que é o desafio? O desafio é a estruturação eficiente desse conhecimento. As ferramentas atuais lidam com contextos limitados, tanto nos próprios modelos, eles têm contexto ali de 16 mil tokens e tal, quanto no contexto que está sendo passado para esses modelos. Geralmente em forma de linguagem natural e tal, mas a gente acredita que tem formas mais eficientes de conversar, mesmo com modelos de linguagem natural, a gente pode alimentar eles de formas mais eficientes. E atualmente, essas ferramentas não abrangem a complexidade integral dos projetos de software de grande escala. Então, por exemplo, as ferramentas estão indo numa abordagem de, como o projeto é grande, eu vou inserir essa mensagem do usuário em linguagem natural e vou injetar, junto com essa mensagem, no prompt, parte do projeto, a parte que eu acredito que é a mais relevante para essa solicitação do usuário. Então, não está muito ótimo isso, né? A solução que eu tenho visto, que a gente já conversava aqui na Hook e que eu acredito que pode ser uma das soluções mais viáveis aí para o mercado, é um modelo de dados intermediário. Eu acredito que a gente precisa desenvolver uma etapa intermediária que transforme a linguagem natural em estrutura de dados organizadas, algo entre a linguagem humana e as estruturas de software rígidas. Então, um meio termo. E eu acredito que esse passo é crucial para converter solicitações não técnicas em termos mais estruturados para os modelos de IA. E eu também acredito que os próprios projetos de software precisam se adaptar a esse modelo intermediário de forma que eles não sejam tão técnicos. Então, é como se o input e o output precisassem se adaptar a esse modelo intermediário para que a gente pudesse ir e voltar nessa conversa ali entre o humano e o produto final, o projeto de software construído. E, bom, um agente mediador seria uma solução interessante, dado tudo isso que a gente falou, né? Eu estou considerando sim a introdução de um agente mediador, para facilitar a comunicação entre o usuário e o modelo. Esse agente seria capaz de interpretar a linguagem humana e traduzi-la em um formato um pouco mais técnico e estruturado, preenchendo as lacunas de conhecimento do usuário. E para isso a gente está estudando knowledge base, então base de dados de conhecimento, estruturas de ontologia, entre outros formatos que possam permitir essa estruturação em um modelo mais intermediário. Empresa e gestão estratégica. Bom, também estou com um pouco de foco na estruturação empresarial. Na minha pesquisa recente, eu tenho me concentrado na estruturação do conhecimento dentro das empresas, entendendo que para manter soluções tecnológicas viáveis, então, o Fidelão quer criar algo que seja viável, que vai viver, né? Uma solução que as pessoas queiram usar e que ele vai conseguir manter. Para isso, a gente precisa gerar valor tangível, seja valor monetário, seja interesse, reputação, as pessoas têm que querer usar. E como que a gente chama isso no mundo real? Empresas. Então, construção de empresas. Estou explorando o conceito de Company Builder, focando na organização e gestão estratégica de empresas. O objetivo é entender os insumos, então os inputs, necessários e o ambiente de mercado para criar empresas bem-sucedidas. Qual que é a ideia disso tudo? Bom, se a gente quer ajudar o Fidelão a criar um produto que seja viável e sustentável, a gente precisa ajudar ele a estruturar uma empresa, porque ele precisa de uma empresa antes de um produto de software. Tá, o produto de software pode ser sim um protótipo, mas isso tem que ser sustentado de alguma forma. Isso tem que ter usuários. Quem que são usuários? Isso tem custos. Quem que vai pagar esses custos? Então tem todo um plano de fundo para esse produto que o Fidelão quer criar, por mais que ele seja um protótipo. Isso é uma empresa. Só que como que a gente consegue ajudar o Fidelão nisso? A gente precisa entender em que mundo esse produto vai existir, que é o mundo real que a gente existe, a economia real. O que está acontecendo nesse mundo, quais são as variáveis, quais são as possibilidades, para que a gente apresente isso para o Fidelão e ele possa falar, verdade, eu não pensei nisso, eu quero ir por aqui, por aqui, por aqui. E até chegar no ponto que a gente possa falar para ele, de fato, isso aí é viável. Ou falar, isso aí já está construído e está aqui, e é gratuito, é bem barato, por que você não usa esse ao invés de criar o seu? Ou por outro lado, falar para ele, tá criado, já existe, mas você tem essa oportunidade aqui que esses produtos que já existem, ou essas empresas que já existem, não estão endereçando. Então, é mais ou menos isso que eu estou pensando, porque isso tudo ajuda a gente
no domínio do problema, e ajudando a gente no domínio do problema, ajuda a gente na criação do software, na engenharia de software, que nada mais é de criar uma solução técnica, software, algorítmica, para um problema do mundo real. E aí mais um insight aqui que eu queria compartilhar com vocês é, pensando que a inteligência artificial vai evoluir e que a gente vai conseguir gerar entregáveis muito rápido e barato, o que vai mudar é exatamente isso, a abordagem. Fidelão, isso aí já existe, mas você está pensando nessa persona? Pô, essa aqui tá sendo maltratada, vamos cuidar dela, vamos pegar uma outra abordagem, vamos pegar uma outra precificação, outro tipo de interface, um outro tipo de, enfim, qualquer variável ali do modelo de negócios ou de características de produtos que a gente possa alterar, podem ser uma vantagem competitiva ou a criação de um nicho ainda não existente. É isso que a gente está pensando. Para isso, o estudo que eu estou fazendo é para, primeiro, levantar esses insumos, esses inputs, como se organiza esse cenário de um mercado ou de uma economia real de determinado setor ou de vários setores, quais são as variáveis, quais são as métricas esperadas, enfim, quais são as características, quais são os segmentos de mercado, como que a gente pode estruturar isso para entregar para o Fidelão, para ele poder fazer as escolhas. E daí a gente conectar tudo isso em um tipo de simulador, ou um jogo de negócio, ou um jogo estratégico, de forma que a minha pesquisa está incluindo o desenvolvimento de simuladores de negócios, alimentados por esses dados reais, para guiar o Fidelão e até educá-lo. E também, na visão de um investidor, por exemplo, esses simuladores... Opa, telefone. Esses simuladores ajudariam um investidor ou alguém que tem interesse nesses empreendedores a testar e validar produtos em ambientes controlados, fornecendo insights valiosos sobre o mercado. Entende? Então pensa, se você é um empreendedor e quer criar, ali você teria um cenário já pré-moldado que você conseguiria ter valiosos insights em cima da sua ideia, do seu produto, do seu protótipo. E se você é um investidor, você conseguiria validar produtos, seja tenham sido eles criados dentro da nossa estrutura, ou tenham sido eles criados no mundo, que você poderia informar ali a nossa estrutura do que se tratam, e a nossa estrutura poderia dar insights para você como investidor. Esse é um bom projeto, ou esse não é um bom projeto, já tem competidores, ou enfim, apontar caminhos, né? Essa abordagem também envolve analisar a viabilidade e competitividade das ideias de negócio no mercado real, ajudando os empreendedores a ajustar suas estratégias conforme necessário. É mais ou menos o que eu falei anteriormente. E, bom, isso aí se trata de uma mudança significativa no processo de inovação e criação de negócios, com foco na simulação estratégica, que no inglês é o Digital Twins, ou seja, gêmeos digitais, e análise de mercado. Muitas dessas informações ainda estão em silos, protegidas e caras, mas a gente está explorando isso tudo. Bom, esse é o panorama atual do projeto da Hook Captain. Estamos numa fase de bastante estudos e análise e entendimento para que a gente consiga mapear, mas tem sido muito gratificante saber que a tecnologia está avançando e que a Hook Captain é cada vez mais viável e em pouco tempo. A gente continuará focado aqui em superar esses desafios, explorar novas fronteiras, e a gente vai trazendo aqui para vocês. Fiquem ligados para mais novidades, curtam esse vídeo e assinem aí o nosso canal, e até mais.